Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Vocês estão felizes? Que bom. Pode ficar à vontade, toma o seu lugar aí. Sem sombra de dúvida, depois de cumprir a vocação do Senhor, a carreira que me foi proposta, a melhor coisa que me é agregada andando pela nação são os amigos que nós fazemos. E eu fico muito feliz de estar aqui novamente. Pena que demorou muito. Diego demora muito para me chamar, não sei porquê. Estou toda hora por aí, meio que sem fazer nada. Brincadeira. Muito feliz, Diego e Luana, parabéns pela igreja, está cada vez mais linda. A gente já compartilhava um pouquinho ali pela manhã, a respeito do que o Senhor está fazendo entre vocês. Muito bom estar aqui, seu coração sempre tão simples, sempre me honrando além daquilo que eu mereço. 70% do que ele falou aqui de mim é generosidade, irmão. E 30% é graça de Jesus. Mas muito feliz, quero sempre ser um cooperador seu na edificação dessa expressão e desse testemunho de Jesus. Meus amigos aqui da comunhão e adoração também já são meus amigos porque eu sou amigo de vocês. Então, se vocês são meus, eu sou amigo, né? E eu tenho tido uma grande esperança nesse tempo no Brasil. Eu acredito que você percebeu que o Senhor está insistindo com o Brasil, né? Sabe, uma das coisas que eu pensei e refleti com o Senhor nessa última estação que nós passamos, é que era a grande oportunidade de Deus entregar o Brasil ao opróbrio. Ele não o fez. Eu até conjecturava que Ele o poderia, devido à nossa grande dívida que temos como nação diante do Senhor. Mas aprove ao Senhor estender longanimidade conosco, e Ele disse: vou dar mais uma chance para vocês, vou tratar vocês como café com leite. Então algo está mudando na nação, e essa é uma oportunidade para que a igreja amadureça, cresça, se desenvolva, possa se engajar naquilo que o Pai está fazendo. Então a gente está celebrando quase que 3 anos de Sarando, ainda não é exatamente a data, mas está perto, né? Da data, domingo, então já é a celebração. E eu quero falar a respeito daquilo que cativa o meu coração, sobre a natureza, vida e vocação da igreja. Cabe essa palavra. E eu realmente estou esperançoso de ver a igreja do Brasil se levantar de forma madura e responsável. Um retorno só. Material escrito por mestres que caminham conosco. É basicamente um compêndio daquilo que nós temos ensinado nos últimos 12 anos. Cosmovisão profética, um olhar a partir do propósito eterno. Depois de muito tempo experimentando a realidade dessa palavra e ensinando, surgiu a necessidade de escrever alguma coisa a respeito disso. E esse material tem 3 objetivos específicos. O primeiro objetivo é esclarecer à luz das Escrituras qual é o soberano propósito de Deus. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é uma tentativa nossa de esclarecermos à luz das Escrituras onde Deus está no desdobramento e cumprimento desse propósito. Onde Deus está e quais as palavras proféticas que são para a nossa geração. O que na Escritura ainda não se cumpriu, que deve ser cumprido pela nossa geração. E terceiro, e tão importante quanto é, como você pode ser parte daquilo que Deus está fazendo. Esse material tem abençoado pessoas no Brasil e fora dele. É bem despretensioso, era para ser uma apostila, mas começou a espalhar, as pessoas começaram a se interessar, e a gente está vendo um resultado bem legal. Então lá no final você tem acesso a ele, se você deseja crescer no conhecimento
do plano de Deus, se você deseja olhar para as Escrituras e saber onde Deus está no cumprimento desse plano e como você pode fazer parte disso, esse material vai lhe ajudar muito. O Bispo Diego já tem um material, eu costumo sempre semear na vida do pastor local. Quantos pastores nós temos aqui? Pastores locais, levantem a mão para mim, por favor. Levanta a mão quem é pastor local. Só os irmãos que estão aqui? Então, vou escolher o mais velho de vocês. Quem é o mais velho de vocês? O irmão lá. Pastor, por favor, então é seu presente. Que o Senhor te abençoe, tá bom, pastor? Vocês estão felizes, gente? Sim? Meu tangedor está ali, obrigado. Gente, então, ontem o Gilberto esteve aqui, meu amigo, negão. Irmão, filosofia da antropologia, da sabedoria. É uma benção, né, o negão? Ele fala e você leva 5 minutos para entender uma frase que ele falou, né? Aí ele já falou mais 10 e você está tentando entender a primeira que ele falou, né? O cara é incrível. Ontem eu estava com os pastores dele, num retiro. Foi muito bom, pena que nossa agenda não permitiu nos encontrarmos, mas o Gilberto é um homem de Deus, é uma dádiva para o Brasil, né? Eu vou tentar ser querido, então, se vocês já ficaram sem dormir depois da palavra dele, eu vou ser mais aqui um chazinho com bolacha para você descansar melhor hoje. Gente, eu gostaria que você pudesse abrir as Escrituras em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Bom, eu esqueci de me apresentar, julgando que os irmãos já conhecem a minha graça, mas eu sou Leandro Vieira, casado com a Fran, minha esposa está aqui, o Bispo Diego já falou, sou pai do Benjamin, sou pastor na família dos que creem em Curitiba, e servimos uma rede de igrejas no Brasil, que é o Pacto Nacional, e servimos a Igreja de Jesus, por onde Ele nos manda. Atos capítulo 20, deixa a escritura aberta, pode abaixar meu retorno mais um pouquinho, por favor. É que o problema, irmão, que eu tenho é muito grave, sabe qual é? Eu não gosto da minha voz, você imagina que luta que eu passo. Eu tenho que me ouvir todo dia, não é fácil. Gente, pode baixar bem mais, por favor. O retorno meu aqui, esse aqui pode jogar lá embaixo. Que daqui a pouco eu vou ficar pentecostal, vou começar presbiteriano, mas vou ficar pentecostal, aí vai ficar ruim. Queridos, o último censo do IBGE, que ainda não é um dado comunicado, mas já é um dado computado, nos diz que de cada 4 brasileiros, um é evangélico. Então são aproximadamente 50 milhões de evangélicos no Brasil. Esse dado está para ser publicado, eu não sei exatamente quando, mas já é um dado computado. São 50 milhões de evangélicos no Brasil. E quando eu escuto esse dado, eu fico extremamente envergonhado. Graças a Deus ninguém deu glória a Deus, se deu eu não ouvi. Porque, embora eu esteja extremamente esperançoso com essa estação da igreja, eu estou no mesmo nível pré-ocupado. Eu estou me ocupando antecipadamente de um serviço, com tantos outros que o Senhor tem dado à igreja do Brasil, graças a Deus. E esse serviço visa levar a igreja à medida da estatura completa de Jesus. Por quê? Porque a conta não fecha. Como pode 50 milhões de pessoas declararem ter nascido do Espírito e terem em si a natureza do Cristo de Deus, e esse país nunca ter sido tão caótico, injusto, desigual e corrupto? Porque se você acha que tudo se resolveu com uma eleição, deixa eu te falar, você está equivocado, tem muito trabalho pela frente. E graças a Deus, o nosso amado presidente já sentiu como é que vai ser o bagulho.
espirrou, cai no pé. Por quê? Porque quem vai governar o Brasil vai ter que entender que Jesus está interessado no Brasil. Agora, num dado momento da palavra, vai parecer que eu estou sendo um profeta do caos, mas não é isso. Não, eu não tenho prazer nisso não. E eu não estou desesperançoso, eu estou feliz. Você está feliz? Estou feliz e esperançoso. Porém, eu quero que nós tenhamos um choque de realidade, a fim de que, no início desse ano, como igreja local, como igreja na nação, possamos saber como nos portar diante daquilo que está proposto para nós. Então, 50 milhões de evangélicos no Brasil e a conta não fecha. Pergunta: há duas coisas que nós precisamos refletir. A primeira é: ou há um problema com o evangelho, ou há um problema com os evangélicos. A ou B? A ou B? O problema está com o evangelho ou com os evangélicos? Então o problema é você. Aleluia. Glória a Deus. Uma vez que nós começamos dessa consciência de que nós somos o problema, então nós podemos nos tornar a solução. Cada um de nós pode ser parte da mudança histórica de uma nação. Dias atrás eu assisti um pouquinho, o Ben viu um pouquinho comigo, no History, um documentário a respeito do crescimento da nação americana. E se você parar para considerar o boom dos Estados Unidos para fazer da América o que a América é, obviamente é um trabalho de anos, mas ele se deu no pós-guerra mundial, Segunda Guerra Mundial. Então você tem só 70 anos, só 7 décadas, quando os Estados Unidos decidiu se tornar uma nação referência. E eu estou muito esperançoso, porque se em 7 décadas uma nação pôde se tornar o que eles se tornaram, então há esperança para nós, amém? Eu estou muito esperançoso e eu não vou poder deixar de fazer a piada mais sábia da nossa estação. Quem, na sua melhor hipótese, há 6 meses atrás, pensaria que o Lula estaria morando em Curitiba e o Sérgio Moro em Brasília? É engraçado, mas é sério. Não, fala para mim. Quem, na sua melhor expectativa, acreditaria que isso ia acontecer? E eu não estou aqui para falar de política, eu só estou comunicando um fato que talvez você não saiba. No caso, eu que sou curitibano e a Fran, a gente ficou bem triste, porque a troca não é justa. Aleluia! Poxa, o cidadão mais ilustre da minha cidade. Mas, gente, o problema está com o evangelho dos evangélicos, não com o evangelho de Cristo. E o problema está, ele é basicamente um problema com 2 fundamentos. O primeiro, o problema está no evangelho dos evangélicos, presta atenção, que é um outro evangelho. Quando Paulo escreve aos Gálatas, vocês vão entrar no assunto, eu estou falando sobre isso na família dos que creem, em Gálatas 1, do 6 ao 8, Paulo diz assim: se alguém vos pregar outro evangelho, que seja amaldiçoado. O que é o outro evangelho? Gálatas tem um contexto histórico, tem a luta que as igrejas da região da Galácia estavam tendo com mestres judaizantes. Você pode pensar, não tem ninguém querendo me circuncidar, mas tem gente pregando o outro evangelho ainda, porque o outro evangelho não é apenas o evangelho da circuncisão que Paulo estava tendo que lidar. Sabe o que é o outro evangelho, que é o fundamento de Gálatas, Diego? É Cristo e mais alguma coisa. O que constitui o outro evangelho? Quando a mensagem é: você precisa de Cristo, mas precisa fazer isso aqui também. Seja o que for. Seja o que for.
Se há alguma coisa acrescentada a Cristo, é o outro evangelho. O que é o outro evangelho? É quando a mensagem anunciada é Cristo e mais alguma coisa, a fim de que sejamos salvos e nos tornemos agradáveis ao Pai. Então a gente está lidando com o problema do outro evangelho. Por ser um outro evangelho, ele não produz novo nascimento. A minha avózinha, a dona Joraci, irmã Joraci, lá de Itajaí, Santa Catarina, do círculo de oração da Assembleia de Deus, ela sempre dizia uma coisa. Ela dizia assim: meu filho, Jesus disse o seguinte sobre os últimos dias: porventura achará fé na terra o Filho do Homem em sua vinda? Aí eu lembro que ela dizia assim: no fim dos tempos a fé vai ser escassa. Eu nem andava com Jesus e eu já entendia que isso ia acontecer no fim dos tempos. Mas olha só, eu acho que Jesus se enganou, porque são 50 milhões de evangélicos só no Brasil. E eu ando o Brasil inteiro, as nações, algumas eu já visitei, mas os estados e as cidades do Brasil, quase todos eu já fui. E eu estou vendo o que estou vendo aqui agora hoje. Que dia que é hoje? Eu estou perdido, eu já estou uns dias fora de casa. Terça ou quarta? Quarta-feira, lotado. Então, estaria Jesus equivocado? E os templos evangélicos estão abarrotados. Mas Jesus disse que a fé seria escassa, e alguém pode dizer: não, a fé está aumentando. Eu vou dizer: não é a fé que está aumentando, porque a fé é resultante do evangelho, e o que nós estamos ouvindo é um outro evangelho, que é Cristo e mais alguma coisa. Na maioria dos casos é Cristo e mais algumas coisas, ou muitas coisas. Agora escute, preste atenção no que eu estou dizendo. Mas a fé não está aumentando? Não. O que está aumentando é a crença. O que é a crença? Crença é a expectativa que você tem que Deus fará o que você deseja. Costumeiramente os pastores me perguntam: Leandro, a gente está ralando, está sendo fiel, está pagando um preço, e para juntar 300 irmãos é uma luta brava, e essa onda neopentecostal aí, 5 mil, 10 mil, 30 mil, o que está acontecendo? Eu digo: está simples, é que as pessoas querem o outro evangelho, não o evangelho de Cristo. Só que isso a gente já falou muito, e eu não estou aqui, nem vou perder meu tempo desconstruindo uma coisa que não precisa mais. Não é tempo mais de derrubar nada, é tempo de construir agora. Só estou dando uma leitura geral para a gente entrar no que eu de fato quero comunicar com vocês. Então, o que está aumentando é a crença. Repito, o que é a crença? É a expectativa que você tem que Deus fará o que você deseja. Fé é o conhecimento que você tem de Deus para que você faça o que Ele deseja. Você é movido por crença ou por fé? Os evangélicos são por crença. Crença é a expectativa que você tem que Deus fará o que você deseja. Isso enche templos. Fé é o conhecimento que você tem de Deus para que você faça o que Ele deseja. O que está aumentando no Brasil? A fé ou a crença? A crença. E por quê? Porque o outro evangelho é um evangelho de crendice. Se você aceitar Jesus e fizer isso aqui, Ele vai te dar o que você quer. Agora deixa eu tomar uma liberdadezinha, porque eu não estou falando da vassoura ungida, porque isso aí precisa nem gastar tempo. Eu estou falando de você tem que ter um apóstolo sobre você. Você tem que dar a primícia.
Você tem que fazer isso. Você tem que me honrar. É Cristo e mais alguma coisa. O nome disso é outro evangelho. Agora, se você tem um coração generoso e deseja abençoar seu mentor espiritual, glória a Deus, que bom, seja livre e o faça. Mas se você tem que, é outro evangelho, porque Jesus não é suficiente. Alguém está me entendendo aqui, aleluia? Quando a mensagem é mais dura, o povo fica mais tradicional, né? Engraçado. Gente, o que nós precisamos resgatar? O evangelho. Eu estou convencido de uma coisa, e aí você vai entender. Eu não estou querendo agredir. Muitas pessoas que estão no outro evangelho só estão porque nunca ouviram o evangelho. Então eu decidi fazer uma coisa. Vou pregar o evangelho. Para quem? Para os evangélicos. Tenho amigos trabalhando no sertão do Nordeste, como Maicon Barroco, como Nilson Júnior. Meus amigos estão fazendo coisas incríveis e tantos outros lá. E há uma demanda incrível no Nordeste do Brasil, comunidades quilombolas. Mas deixa eu te falar uma coisa. O maior campo missionário do Brasil, na atualidade, não é o Nordeste, é a igreja evangélica. Porque são 50 milhões que a sua maioria não conhece o evangelho. Estão fundamentados no outro evangelho, Jesus e mais algumas coisinhas. Quem está me entendendo? Por isso que nós não vemos Paulo, é tão duro quando escreve aos Gálatas por causa do outro evangelho. Tem uma coisa, Bispo Diego vai estudar Gálatas com os irmãos nas segundas-feiras, é isso, né, Bispo? Você vai perceber uma coisa, na maioria das epístolas, Paulo tem a seguinte estrutura: saudação, palavras sobre a natureza dos santos, louvor a Deus pela igreja. Gálatas não. Eu mandei abrir Atos, mas abre Gálatas. Já volto para Atos. Não adianta, é uma coisa, a gente fica teimando, mas não dá certo. É porque eu estou falando disso, então você já viu, né, irmão? Oraçãozinho bate mais forte. Olha o que Paulo, depois da saudação, ele normalmente gasta 2 ou 3 textos, como em Efésios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte. Em Efésios, Paulo usa do 3 ao 14, 11 versículos num hino de louvor. Em Gálatas, depois da saudação, ele diz assim, versículo 5: a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos, amém. 6, estou chocado. Não é costume de Paulo não gastar alguns versículos com louvor pelos santos. Mas as igrejas da Galácia, ele só levanta o nome do Senhor porque o Senhor é digno de ter seu nome levantado em qualquer escrita. A quem seja a glória para sempre, amém. Eu estou estarrecido. Eu estou extasiado, chocado, de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Paulo está fazendo o seguinte, querido: eu não tenho tempo nem de levantar muito louvor, eu tenho que pregar o evangelho. A gente no Brasil é agraciado com tangedores que conhecem o coração de Jesus. Graças a Deus não nos falta. Eu ando o Brasil e posso te falar, tem aqueles que Jesus está mostrando, porque estão na estação que Jesus quer mostrar. Eu tenho a alegria de ser amigo de mesa da maioria dos tangedores que estão liberando adoração no Brasil. E tem milhões que Jesus não está mostrando, que são iguaizinhos o que Ele está mostrando, com um coração poderosíssimo. Só que a gente não tem muito tempo para louvor não agora. A gente está precisando é pregar o evangelho mesmo. Sabe o que está acontecendo na nossa igreja local? E olha que a gente na família dos que creem, transicionamos de base missionária para a igreja local, depois de lidarmos com 12 horas de adoração
e intercessão todos os dias, nos últimos 6 anos. Agora a gente está com 40 minutos de música. Sabe por quê? Porque a gente está com necessidade de ouvir o Evangelho. A gente está quase igual Paulo. A Ele a glória na igreja pelos séculos, amém. Vamos lá. Porque tem muita coisa a ser feita. Por quê? Porque há um favor de Deus sobre o Brasil. Ele insiste com essa nação. Sabe outra coisa que minha vozinha dizia? O Brasil será um celeiro de missões para as nações da terra. Quem já ouviu essa palavra, sacode a mão e diz sim. Todo mundo. Desde quando? Sei lá, eu desde sempre. Agora, sabe o que é o seguinte? Você gastar um tempo explicando o porquê da necessidade do Evangelho. E aí Paulo diz, vocês se desviaram tão rapidamente daquele que vos chamou mediante a graça de Cristo para outro Evangelho. Querido, olha para mim. Você, pastoreado pelo bispo Diego e a bispa Luana, você está pensando assim, Leandro, eu não estou em outro Evangelho. Porque não é o que eles pregam. Eu acredito porque eu os conheço. Mas nós vamos olhar um pouquinho e daí fica quieto, não precisa falar para ninguém. Se você identificar que você está sobre outro Evangelho, guarda para você. Mas talvez você esteja. Talvez você seja parte daqueles que ou não nasceu de novo, porque está sobre o fundamento de outro Evangelho, que é Cristo e mais alguma coisa, ou nasceu de novo, mas não entende o Evangelho e não está crescendo, desenvolvendo a sua salvação, e você integra esse número que faz com que a conta não feche. Tá de brincadeira que 50 milhões com a natureza de Jesus nesse país. Não era o Brasil que seria mudado, era o mundo que ia ser transformado. Não é o Brasil seria, não. O Brasil não ia, acabou, mudou o avivamento, acabou a glória, espalhou nas nações. E tem eu acredito que vai acontecer. E não por mim mesmo, porque eu cheguei agora, estou 18 anos na jornada, acabei de chegar agora, não vou querer sentar na janela, mas sei que o Brasil vai ser uma das principais nações no fim dos tempos. Todo mundo sabe, está na cara. O Brasil está com a bola, irmão, rolou. Jesus falou, vamos lá Brasil, agora é com vocês. Então o que eu estou fazendo? Eu estou preocupado, eu estou ocupado com antecedência de não perdermos essa estação de novo. Aí o que acontece? Me passo pelo chato. Porque todo mundo quer queimar, quer fritar, quer arder e quer chapar. E eu estou dizendo, não é tanto tempo de chapar como é tempo de ser sóbrio. E de olhar se o fundamento que a gente está sobre é o Evangelho de Cristo ou é outro. Sabe por quê? Porque nossa chapação não está resultando em muita coisa no mundo. Aleluia. Vocês estão felizes ainda? Tomara que vocês fiquem assim até o fim da palavra. Então vamos lá. Primeira coisa. Então o que é o Evangelho? Vamos falar para os evangélicos o que é o Evangelho. Por quê? Porque eu, como Paulo, estou convencido de uma coisa. Que o Evangelho é o poder de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O louvor não é o poder de Deus. A cura não é o poder de Deus. Expelir demônios não é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Você já se deu conta que o poder é a mensagem? Romanos 1,16, Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então estou decidido uma coisa, sou filho dos profetas, eu sou filho do último mover de Deus no Brasil. O cara a quem eu tinha como referência, Gregory McNutt, o mais pirado dos pirados, o mais apaixonado por Jesus que eu já vi, amo o mover. Eu venho de um meio de gente, irmão, que os caras quando faz adoração, até passarinho entra no templo e canta junto. Eu não estou te falando
não é figura de linguagem. Eu já vi isso acontecer. A unção do Dr. Dolittle. Só que agora eu estou tendo que segurar a onda. Por quê? Porque o mover não nos transforma. O Evangelho nos transforma. E a gente precisa ter uma clareza do que é o Evangelho. Então vamos lá, vamos tentar fazer isso. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Acharam aí, irmãos? Não tem tanto copo aqui que eu não sei o que tem dentro, mas eu vou tomar. Imagina se fosse óleo ungido, cara. Não, esse é o óleo da unção dos enfermos. A cura brotaria. Atos 20 e 24. Quem encontrou? Diga assim. Querido, diga assim comigo. O Evangelho tem capítulos. E só o entendimento do Evangelho completo me levará a desfrutar de toda a herança contida no Evangelho. Eu sou co-herdeiro de um testamento, mas preciso conhecer o testamento. Atos 20 e 24. Paulo falando, diz: contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho leiam para mim bem alto. Que bonito, hein? Essa igreja é gostosa, é legal, né? Evangelho da graça de Deus. Primeiro capítulo do Evangelho, uma boa notícia a respeito da graça de Deus. Estamos desenvolvendo uma série na família dos que creem. Está no nosso podcast, vai entrar no podcast essa semana, no canal do YouTube, todas as plataformas, que eu estou chamando de a Síndrome dos Gálatas. Vai um tempo falando sobre isso. Agora escute. O que é a graça de Deus? Para que a gente entenda o que é a graça, nós precisamos entender o que não é a graça, para depois entendermos a graça. Talvez dê um pouco de trabalho, mas julgo que é necessário. Esse primeiro capítulo do Evangelho, escuta, já vai ser suficiente para você identificar se você está sobre o fundamento de outro Evangelho ou do Evangelho. Abra sua Bíblia em Gálatas comigo rapidamente, capítulo 3. É tão curioso que eu estou falando sobre Gálatas, chego aqui, os irmãos falam que o pastor Diego vai começar a série de Gálatas. Aí eu falo, olha que legal, Jesus está querendo mesmo comunicar com a gente isso. Gente, qual é o contexto de Gálatas? Presta bastante atenção aqui para que eu possa ganhar tempo, não precise ler muitos textos por causa do nosso horário. O contexto dos Gálatas é o seguinte: Paulo pregou o Evangelho, lançou o fundamento que é Cristo, e o Evangelho é Cristo é suficiente. Ponto final. Esse é o Evangelho. Mas líderes judaizantes desceram até a região da Galácia e começaram a pregar aos irmãos o seguinte: tudo bem, Cristo é o Machia, Jesus é o Machia, o Messias, e a gente entende também, porém, vocês precisam guardar a lei de Moisés, porque ele não é suficiente. E os Gálatas são fascinados por essa mensagem. Por quê? Porque a raiz adâmica do homem é basicamente o seguinte: é o homem tentando salvar a si mesmo. Esse é o ápice da idolatria. O que é idolatria? É o homem criando um ídolo que ele pode controlar. Que a idolatria é o homem criando um Deus que está sujeito a ele.
O que fez Adão cair? A proposta: se você comer, você vai conhecer o que Deus conhece. Logo, você não vai precisar dele. Quem está me entendendo? Então, isso está na raiz do ser humano caído. E nos parece muito legal sermos o nosso próprio Deus. Então, eu estou me autossalvando. Jesus se entregou, padeceu, mas não foi suficiente. Eu preciso fazer mais algumas coisas. Isso é o outro evangelho. Por isso que Paulo diz o seguinte, que o evangelho é um escândalo para os judeus. Por que era escândalo? Porque Cristo é suficiente e ponto final. Agora, o que está acontecendo aqui? Eles estão querendo adotar costumes judaizantes. Aí Paulo vai começar a explicar algumas verdades sobre a lei. Só que na tentativa de entendermos o primeiro capítulo do Evangelho, que é o Evangelho da Graça, nós estamos cometendo um erro tão grave quanto estamos em outro Evangelho. Qual? O erro que nós estamos cometendo é o seguinte: a lei não serve para nada. Por quê? Porque eu estou na graça e agora sou livre. Querido, na verdade não é bem assim. Você agora é escravo da orelha furada. Já leu Êxodo 21? Se não lê em casa, que eu não tenho tempo de explicar agora. Liberdade é viver como devemos e não como queremos. Graça não é o oposto da lei. O que você precisa entender? Presta bastante atenção para que eu não precise gastar muito tempo aqui nesse ponto. Então Paulo começa a escrever duramente, e ele está tão irritado que ele chega a dizer o seguinte: Paulo era demais, mano. Eu até brinquei ontem que eu estava pregando, que esse texto aqui me dá margem para falar umas coisas doidas que eu falo e que a Fran não gosta que eu falo. Que ela chama a minha atenção. Eu falei, achei um versículo bíblico para falar para a Fran. Que os irmãos querem circuncidar ali uns aos outros, né? Aí Paulo está tão irritado, que no capítulo 5, no versículo 12, ele diz assim, quem me dera se castrassem os que tais obras praticam. Que a circuncisão era um corte no saco escrotal do homem. Sabe o que Paulo está dizendo? Corta fora de uma vez. Capa! Por quê? Porque ele está extremamente estarrecido. Sabe por quê? Porque o problema não é como o problema que os coríntios enfrentavam, por exemplo. É um problema no fundamento. O nosso problema não é um mero problema de uma ortodoxia desalinhada das Escrituras. A gente, com o tempo, como igreja, a gente vai amadurecendo na ortodoxia. A gente vai entendendo detalhes da vida da igreja. Esse não é o problema. Toda a igreja amadurece até uma ortodoxia bíblica, uma prática bíblica de vida de igreja. Mas quando o problema está no fundamento, irmão, está no outro evangelho, Cristo e mais alguma coisa. Presta atenção. Aí Paulo começa a dizer, gente, não é pela lei, é pela graça. Você já sabe disso, Efésios 2, 9 e 10. Só que ele diz assim, só que deixa eu explicar uma coisa para vocês. A lei não está oposta à graça. Elas não estão em conflito. Por quê? Aí a gente pensa que entender o evangelho da graça é viver sem lei. Quantos aqui estão na graça? Levanta a mão e digam graças a Deus. Você pode matar? Lei. Você pode roubar? Lei. A lei não presta? Não é o que Paulo diz aos romanos. Paulo diz o seguinte, inclusive, pelo nosso superficial entendimento das Escrituras e do Evangelho, a gente acha que Paulo por vezes é contraditório, mas ele nunca é contraditório, porém sempre que fala da graça e da lei, ele é paradoxal. Não é o mesmo que ser contraditório. Não é contraditório, é paradoxal. Então escute, aí ele começa a explicar o seguinte, gente, o problema está em encararmos a lei, escuta isso,
como um método salvífico. Quem aqui, com sinceridade, sejam sinceros, já se perguntou o seguinte: como as pessoas eram salvas antes de Jesus então? Levanta a mão, bem alto, por favor. O número é bem maior do que isso. Vou tentar de novo, eu sei que é bem maior. Quem já se perguntou, tá, então como é que as pessoas no Antigo Testamento eram salvos se a salvação só está em Jesus? Levanta a mão para o pastor Leandro, irmão, seja educado. O número ainda é maior, mas já mudou. A maioria dos evangélicos se faz essa pergunta. Por quê? Porque entende que a lei era um método salvífico, mas a Escritura diz que nenhuma carne se salvou pela lei. Aí você pensa, então o que aconteceu com Moisés? Aí eu já ouvi dizendo que Jesus foi no inferno e pregou, ou foi no seio de Abraão, sei lá onde é que era. Tem uns lugares, né, uns pregador pentecostal que falava nas cadeias do cativo, Ei, Jesus querido, é falta de Bíblia. E os evangélicos achavam legal, que Jesus voltou aos espíritos do passado e pregou o evangelho. É por não entendermos propósito eterno. No material de cosmovisão se aprende isso. Agora escuta, como é que as pessoas eram salvas antes de Cristo? Porque agora em Cristo elas são salvas pela graça mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Como é que elas eram antes? Do mesmo jeito. Por quê? Por duas razões, presta atenção. Vai começar a ficar interessante agora, mas eu preciso trazer um fundamento teológico, senão fica leviano. Presta atenção. É porque a lei nunca foi um método salvífico. Aí Paulo está tentando explicar aos irmãos e está sentindo dificuldade, igual eu. Aí no versículo 15 ele diz assim, Gálatas 3,15. A gente está projetando o texto ali, é isso? Então põe para nós lá, irmãos, corta para 18 lá, vou ver a versão de vocês. Gálatas 3,15, eu estou bonito lá, irmão. Eu já falei para vocês das outras vezes, né? As fotos do Diego e da Luana é brincadeira, né, irmão? Jesus, é uma glória. Gálatas 3,15. O que está acontecendo? O que quer dizer isso? Que não deu. Então, tá bom, então vamos lá, viu? O inimigo está furioso. Brincadeira, irmão. Gálatas 3,15. Se aparecer, alguém grita. Caros irmãos, eu vos falarei em termos simplesmente humanos. Escuta, Paulo está tentando explicar o seguinte: a lei nunca serviu de método salvífico e ela não está contraposta à graça. Ele está dizendo, viver na graça não é andar sem a lei. Ele só está dizendo, a lei não é método salvífico, ninguém é salvo pela prática da lei. Agora escuta, ele vai explicar o que é a lei e vai mostrar o seguinte. Vou falar em palavras humanas, ele diz. Assim, mesmo considerando que um testamento seja feito por mãos humanas, ninguém o poderá anular depois de haver sido ratificado, nem ao menos lhe acrescentar algo. O que Paulo está dizendo? Gente, vou tentar explicar para vocês. Quando alguém faz um testamento e ratifica, termina, ele não pode mais ser anulado nem acrescentado, certo? Aí os irmãos dizem, certo, Paulo, estamos entendendo, estão comigo, estamos com você, Paulo. Então deixa eu explicar uma coisa para vocês. Verso 16, quem está lá diga assim. Do mesmo modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Escuta até aqui, Paulo está dizendo o seguinte, quando Deus chamou Abraão para constituir dele um povo com uma nova natureza, Deus fez uma promessa a ele, que nele seriam benditas todas as nações da terra. Olha o que diz o versículo 8 agora, volta um pouquinho. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência, leiam para mim. O que? Deus anunciou o Evangelho a Abraão? E o que Paulo calcula dizendo que é o Evangelho? Em ti serão benditas o Evangelho, uma boa notícia, que as famílias da terra serão abençoadas com o seu Espírito. Depois se é legal, se vocês vão estudar, vocês vão chegar lá. Mas olha só, aí ele diz, gente, então é o seguinte, Abraão recebeu a promessa,
para ele e para o seu descendente. A promessa é baseada na graça. Por quê? O que Abraão tinha feito para Deus escolher ele? O que, gente? Meu Deus. O que Abraão tinha feito, gente? Nada. Era um velho gagá. Era um velho gagá. Que não podia nem mais fazer filho na mulher. Tanto era, que quando ele chegou para Sara e falou, mulher, ela, hein? Deus falou comigo. Falou que eu vou fazer um filho em você. Ela... Por isso Isaac se chama riso. Ela falou, velho, você está com um problema grave, né? Porque nós, né? Brincadeira, não estou desrespeitando os anciãos não, irmão. É só para você relaxar um pouquinho, tá bom? Não tinha nenhum mérito naquele cara. O corpo dele estava amortecido e ele vivia em Babel. Mas por causa da graça, Deus fez uma promessa. O que Abraão fez? Teve fé. Isso foi acreditado por justiça. Vocês são, meu Deus, Efésios 2:9, salvos pela graça mediante a fé. É o jeito que Deus salvou Abraão, Moisés, Davi, Sansão, Elias, todo mundo. Ele escolhe pela graça e a fé responde à graça. Pronto. Qual é a sua parte? Crer. Ponto final. Agora ele está explicando o seguinte. Olha lá, eu não conseguindo sair da introdução à luta. Continua comigo, lê o versículo 16. Quem está ali, diga assim. A Escritura não declara e aos seus descendentes, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Então, o descendente de Abraão é Cristo. Ok, a gente já sabe. Aí agora Paulo vai explicar. 17. Em outras palavras, a lei, diga comigo a lei, que veio 430 anos, depois do quê? Depois do que, gente? Da promessa. O que aconteceu 430 anos depois de Deus fazer uma promessa, pela graça, e Abraão responder mediante a fé? Deus deu a lei para Moisés. O que é a lei para Paulo? É a Torá, são os mandamentos, não é a liturgia do sacerdócio levítico. A lei são os mandamentos. Aí Paulo em Romanos 7:12 diz, de maneira que a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Mas há uma geração pregando uma graça barata, que é a graça que tudo pode e que nada vê. Porque agora não tem mais lei, pastor. Eu agora não preciso ser generoso com as minhas finanças. Estou na graça. Tem hora que a gente está em Curitiba lá, cidade grande, tem lugar que você tem que cuidar da noite no sinal vermelho. Tem ou não? Você tem que dar uma furadinha porque é perigoso, não é verdade? Sabe que até não multa, né, em muitas cidades. Quando eu passo um sinalzinho, eu brinco com a Fran, eu falo, amor, estava vermelho. Eu estou na graça, não estou na lei. Tem crente que vive assim. Não, eu estou na graça. E o que você entende que é a graça? Que não tem mais lei? Não, a graça não é isso. Por quê? Porque a graça veio antes da lei, promessa. A lei veio 430 anos depois. Mas olha o que Paulo diz. Não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de maneira que venha invalidar a promessa. Paulo só está querendo explicar o seguinte, Gente, a lei nunca teve o objetivo de invalidar a promessa. Qual é a promessa? O Evangelho. O que é o Evangelho? A boa notícia de que Deus nos salvou pela graça. Ele está dizendo, ele não ia dar um mandamento que depois ia dizer, agora você tem que ser salvo por isso. Não. É que a lei foi dada com outro objetivo. Quem está comigo me entendendo diz sim? Está claro isso, Bispo Diego? Eu quero que fique claro. Verso 19. Olha o versículozinho que você tem que arrastar a caneta, fazer um raio, uma luz piscando, que você nunca mais vai esquecer. Qual era então o propósito da lei? Olha que coisa importante para a gente saber. Então, para que a lei servia?
Se ela não era um meio salvífico, porque Deus só salva pela graça mediante a fé, e a promessa mediante a graça foi dada antes da lei, então qual era o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, por causa do pecado, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Escuta, olha para mim, sabe o que Paulo está dizendo? Vou repetir. Por que você está falando isso mesmo, Leandro? É porque a gente não está sobre o fundamento do Evangelho. Por quê? Porque a gente está em outro Evangelho. O que é outro Evangelho? É Cristo e mais alguma coisa. E o Evangelho tem capítulos, são 3, vou tentar correr com eles. O primeiro capítulo do Evangelho é uma boa notícia a respeito da graça de Deus. Evangelium é boa nova. Então, é a boa notícia que a nossa salvação é um presente, não uma recompensa. É algo que ganhamos e não fizemos ou fazemos por merecer. Meu Deus, irmão. Não, aí você tem que, porque você não merece. Esse é o Evangelho da graça. Diga comigo, a minha salvação é um presente, não uma recompensa. Paulo vai dizer, depois eu não vou entrar ali, vamos estudar Gálatas. Paulo vai dizer assim: só quero que vocês me respondam uma coisa: vocês receberam o Espírito Santo pela prática da lei ou pela graça? Claro que foi pela graça. Agora escuta, gente, então para que servia a lei? Duas coisas, por isso que Paulo diz que a lei é santa. 7:12 de Romanos, eu repito. Look at me, olhe para mim. Para que serve a lei? A lei serve como limitadora do pecado, até que o descendente se manifestasse. E a lei, olha para mim, demonstra a santidade de Deus. Eu vou agora correr para uma parte que vai parecer contraditório. Lembre-se, é paradoxal. Sabe por que Deus deu a lei? Porque Ele é gracioso. Porque Ele é misericordioso. E aí Deus é o seguinte: Deus é misericordioso e é gracioso e é santo. E por Deus ser santo, Ele mata o pecador. Aleluia? Ele tem que matar o pecador. A santidade de Deus não comunga com o pecado. Ele mata. Aí você pensa, meu Deus, pastor, esse cara está louco. Olha, você vai ver que incrível. Deixa eu te falar uma coisa que A.W. Tozer disse. A.W. Tozer disse o seguinte, no livro Conhecimento do Santo, a gente tem na nossa loja. A.W. Tozer disse assim: a santidade de Deus gera temor em nós. A sua bondade nos permite a chegarmos a Ele sem medo. A santidade de Deus gera temor em nós, mas a sua bondade me permite chegar a Ele sem medo. E nisso não há contradição, há paradoxo. Agora escuta, para você entender. Eu vou te dar uma notícia incrível, fica calmo. Mas aqui tem a primeira parte, o que não é a graça. Eu vou falar o que é a graça. Então o que Paulo está dizendo? A lei servia de limitador de pecado e servia para demonstrar a santidade de Deus. Diga comigo, a lei serve para demonstrar a santidade de Deus. A graça, o seu amor. Ambas não estão em conflito. Você está na graça, sim ou não? Pode matar? Porque a lei são os mandamentos. Você pode descumprir os 10 mandamentos? Sim ou não? Mas tem gente pregando que a graça é agora que nós estamos livres para viver de qualquer jeito. Não, isso é desgraça. Então Paulo está explicando o que é a graça, enquanto explica o que não é a lei. Agora, deixa eu deixar isso mais claro, e eu consigo dar o próximo passo, presta atenção. Paulo está dizendo o seguinte: a lei serviu como limitador do pecado, e era a forma de Deus manifestar a sua santidade. Olha para mim, livro mais irritante da Bíblia.
Qual é o livro mais irritante da Bíblia? Já falaram. Não seja crente agora, evangélico. Diz para mim qual é o livro mais irritante da Bíblia e que você fala, não sei para que serve isso, que chatice. Fala para mim o nome dele. Levítico. Sabe por quê? Porque é o livro onde Deus mais comunica a sua santidade e isso nos irrita. Do que você está dizendo? Eu estou dizendo que cada trança feita na veste do sacerdote, cada costura no tabernáculo, comunicava a santidade de Deus, e isso nos irrita. Era Deus dizendo, eu me importo com tudo, e não só com as coisas que você julga que são absurdas. A lei demonstra a santidade de Deus, por isso que os preceitos morais da lei ainda comunicam a santidade de Deus. Agora, eu não consigo cumprir os preceitos morais da lei. Isso é que eu descobri. Então, pela graça, o Espírito de Cristo habita em mim e me leva a cumprir os mandamentos de maneira que eu sou agradável em Jesus ao Pai. O apóstolo João diz na sua epístola que os mandamentos de Deus não são penosos. Para quem? Para quem tem o seu Espírito. Quem está me entendendo? Calma que parece ruim, e eu já vou falar uma coisa, você vai dizer, meu Deus, que absurdo! Parecia que ele estava indo para um lado, ele... Paradoxal. Então o que a gente precisa entender? Deixa eu deixar isso bem claro. Gente, a lei nunca foi método salvífico, mas é porque Deus é misericordioso, Ele deu a lei, sabe por quê? Porque após a queda, você entra no período dos dias de Noé. E se entender a Bíblia fica gostosa, irmão. Sabe o que aconteceu? Não tinha lei. E a graça não havia sido manifestada. Sempre foi pela graça. Você vai ver uma coisa absurda. Me lembra de Apocalipse 13, amor, que eu vou esquecer. Escuta para mim. Escuta aqui, por favor. Aí o homem pecou. Gênesis 3, a queda. Expulso do jardim. Gênesis 4, primeiro homicídio. Gênesis 5. Meu irmão, em um capítulo, a humanidade peca tanto que o pecado chega nas narinas de Deus. E Deus é santo e Ele diz, eu tenho que matar. E eu vou matar o Deus gracioso, o Pai de amor, o Abba, eu vou matar afogado. E deixa eu te dar uma dica, não precisa defender Deus, Ele não precisa que você seja advogado dele. A santidade dele mata o pecador. Mas ele é gracioso. Então o que aconteceu nos dias de Noé? Subiu. E aí Deus falou, eu vou acabar com tudo. Mas como é gracioso e misericordioso, deu uma boa olhada primeiro. E achou Noé. E disse, você achou graça aos meus olhos. Matou todo mundo, salvou Noé. Quando Noé saiu da arca, Gênesis 9 está tudo lindo. Altar, aroma, arco celeste. Noé, chapando. Gênesis 10 está uma benção. Estão se espalhando como Deus mandou. Gênesis 11, o bagulho começa a ficar ruim de novo. Aí sabe o que Deus faz? Gênesis 12 chama Abraão. Faz a promessa mediante a graça, não ao mérito de Abraão. Depois de 430 anos, dá a lei. Sabe por quê? Porque não queria mais acabar com toda a raça humana como nos dias de Noé. A lei foi dada por causa das transgressões. Porque o pecado ia multiplicar de novo e ele ia ter que acabar tudo de novo. Multiplica, ele mata todo mundo. Multiplica, ele mata todo mundo. O Deus da graça, do amor, o papai, Abba, eu pertenço a ti. Ele mata o pecador. Sabe o que a cruz comunica? Duas coisas. A primeira você já sabe. O amor de tal maneira, não como uma mãe ama o seu filho, não como um pai ama seu filho, não como um marido ama sua esposa, uma esposa, não, isso é muito raso, é de tal maneira. Amém?
Essa é uma verdade que a cruz comunica. Sabe a segunda verdade? O ódio de Deus contra o pecado, a ponto de moer o seu filho. E se Deus matou Jesus por causa do pecado, que se dirá de você? Mas calma! O evangelho é uma boa notícia. Eu te falei que eu ia parecer um profeta do caos. Quem lembra, sacode a mão. Não, é só o contexto, irmão. Fica tranquilo. Que eu não consegui andar quase nada, então na introdução, mas vai dar tudo certo. Até meia-noite é hoje, aleluia. Glória a Deus, ô crente, pastor Diego. Gente, então Deus dá a lei, Diego e Luana, por causa da transgressão. A lei limitadora de pecado. Sabe por que aquele que não está em Cristo, porque você está em Cristo, você tem a natureza de Jesus pela graça para cumprir os mandamentos. Sabe por que aquele que não está em Cristo não virou um animal? Em alguns casos sim, mas na maioria não. É porque a lei está na consciência do homem. Se Deus remover o limite da lei da consciência, o homem vira animal. Sabe quando você vê casos de pessoas, assim, você está assistindo a televisão, tragédia você vê toda hora, assalto, mas você vê casos e você fala, não, alguém não estuprou um bebê de 6 meses, não. O cara diabrado, o Satanás no couro estuprou uma mulher que ele achou bonita, é uma desgraça, mas a gente quase que tenta, mas não, o cara não estupra uma criança de 6 meses, estupra. Sabe por quê? É porque Deus remove o limite da lei na consciência. Sabe quando Deus faz isso? Quando Ele vai entregar o juízo. Sabe onde está isso? Em Romanos 1. Quando Deus entrega alguém, ele vira um bicho. Aí Deus mata, porque não é mais um ser humano com a sua imagem. Sabe por que a lei? Porque Ele não quer matar. Então o que a lei comunica? A misericórdia de Deus. A santidade de Deus e seu ódio contra o pecado. Quem está me entendendo de sim? Aí é o que Paulo está tentando explicar, mas a graça veio antes, porque a promessa é pela graça, e a resposta foi fé, foi Abraão. Aí, olha, Diego, escuta essa. Então, você tem dias de Noé, iniquidade, chega em Deus, juízo. Lei para limitar o pecado. Quem está me entendendo de sim? Lei dura até Cristo. Cristo acaba com a lei? Não, Ele é o único ser humano que cumpre a lei. E Ele cumpre a lei, morre como puro, sobe ao Pai, derrama o seu Espírito que nele habitava, levando Ele como ser humano a cumprir a lei, e diz agora, o mesmo Espírito que me levava a uma vida de obediência, habita em você. Isso é graça. O negócio é o seguinte, é só você não entristecê-lo ou extingui-lo. Só não rejeita aquele testemunho interior, porque é o que o Espírito faz para que você cumpra a lei de Deus. Não precisa, o Espírito está derramado sobre toda a carne. Não precisa dizer para o assassino que assassinato é pecado. Ele sabe, porque o Espírito de Deus não habita nele, mas está sobre toda a carne e comunica, isso não é agradável a Deus. E o cristão não só escuta essa voz, ele tem um testemunho interior, e não só um testemunho, o próprio Espírito o inclina para as coisas do Espírito. É só deixar fluir. Se apagar, se extinguir, ele continua aqui, mas você começa a inclinar para a carne. Se ouvir o testemunho interior, ele te inclina para o Espírito. Isso é graça, está entendendo? Aí você está cumprindo a lei, não por sua força, não como método salvífico, mas porque você foi salvo. Deixa eu te falar uma coisa, santidade não é o caminho para Cristo, Cristo é o caminho para a santidade. Você não tenta ser santo para chegar em Jesus, é porque Jesus chegou em você, você vai se tornar santo, porque Ele é santo. Agora escuta, era só a introdução, aleluia, glória a Deus. Escuta, deixa eu te falar, mas isso tem que ficar claro para nós. Bispo Diego,
Aí Jesus, o descendente, herdeiro da promessa, que pela graça derrama o seu Espírito, diz assim: gente, no fim dos tempos, a iniquidade vai se multiplicar de novo. Assim como Deus vai remover a lei. Sabe o que o anticristo é chamado? Iníquo. Você sabe qual é a origem da palavra hebraica para iníquo? Aquele que descumpre a lei. É porque a iniquidade vai aumentar tanto que vai ser normal homem com homem, homem com criança, mulher com cachorro. Romanos 1. Isso vai se proliferar tanto, o amor de muitos vai, mas não de todos, porque nós somos aqueles que ainda o amamos. Só que assim como nos dias de Noé, vai chegar no Pai. Ele vai dizer: embora eu não tenha prazer na morte do ímpio, minha santidade não pode mais suportar isso. Eu nunca mais vou fazer isso, mas dessa vez eu vou fazer bem feito. Quem vai ser salvo? Quem está em Jesus. Por quê? Porque Jesus já suportou a ira de Deus. Jesus se tornou o alvo da ira de Deus, para que você fosse salvo dela. Ele alvo, você salvo. Ele o alvo, você salvo. Ele o alvo, você salvo. Aí Paulo aos Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor. Por que Deus prova o seu amor? Porque você duvida do amor de Deus. E por que você duvida do amor de Deus? Porque assim como eu, você não é tudo aquilo que parece sentado aí, bonitinho como um evangélico lindo. No fundo, eu e você não somos lá grande coisa, aleluia. Aí a gente fica duvidando do amor de Deus, e aí a gente abraça o outro evangelho. Porque o amor de Deus, olha o Leandro entrando no paradoxo que soa como contradição. Porque até agora o Leandro parecia até um legalista. Agora ele vai parecer um libertino. Mas nenhuma e nem outra coisa é verdade. Deus prova o seu amor, diz Paulo em Romanos 5:8. Por quê? Escuta, gente, porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Quando Cristo morreu por você, você já era um pecador. Então, nem o pecado pode te separar. O pecado é pouco, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem essa era, nem o porvir, nem qualquer coisa no céu, na terra, debaixo da terra, pode te separar do amor de Deus que está em Cristo. Você consegue entender isso? Mas espera aí, Leandro, você está se contradizendo? Não, eu não estou me contradizendo não, querido. É paradoxal mesmo. É que graça é a verdade que Cristo se tornou o alvo da ira de Deus para que eu fosse salvo, ascendeu aos céus, derramou o seu Espírito, que dia a dia está me mudando a sua imagem, à medida que eu ouço um testemunho interior, e eu vou me tornando agradável ao Pai em Jesus. Mas então, Leandro, se alguém está mergulhado na prática do pecado constante, então esse alguém não nasceu de novo. Aí o grande absurdo da graça é que ela não é uma desgraça como quem anda sem lei, mas é que ela é a prova do amor de Deus por nós. E ela me livra das duas coisas que me impedem de desfrutar do amor do Pai. Assim como os dois irmãos da parábola. Um sente medo de não ser aceito e o outro sente que o Pai deve algo a ele. De Lucas 15:11-32. Quem lembra diz sim? A graça te livra tanto do medo quanto do orgulho. Te livra do medo, porque quando Cristo morreu, você já era um pecador. Você não precisa ter medo de não ser aceito, porque é um pecador. Te livra do orgulho, porque quando Cristo morreu, você era um pecador. Paradoxal. Agora, Leandro, então,
eu já entendi que a lei demonstra a santidade de Deus e a graça o seu amor. Já entendi que a lei servia de limitador do pecado, até a nova estação dos dias como dias de Noé. Quando Deus vai trazer de novo juízo sobre a terra. Escuta, presta atenção. Isso é o primeiro capítulo do Evangelho. Presta atenção. Escuta isso. Eu vou fazer um break. Lá foi o nosso horário. Eu vou mostrar os 2 textos só, Bispo Diego, para os irmãos terem no mínimo a chance de conferirem o que eu falei, senão vai ficar muito escasso. E aí eu vou terminar dizendo o que é a graça. Então, primeiro capítulo do Evangelho, uma boa notícia a respeito da graça de Deus. Amém? Eu já disse o que não é. Disse um pouco do que é e vou finalizar. Segundo capítulo do Evangelho, abre Lucas 4:43. Muito rápido. Quem me dá 10 minutos para encerrar, levanta a mão. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. O Ben está viajando comigo, agora ele falou de novo, amor. Ele disse, pai, não pede 10 minutos, demora muito, pede só 3 então. Lembra lá os irmãos da comunhão? Porque ele já sabe. Aí eu falei, quem me dá 10 minutos? Ele, não, gente, não. Porque ele já sabe que eu vou contar e vira muitos minutos. Mas essa aqui é uma igreja que ama a palavra, que ama Jesus e que não está preocupada com o horário, aleluia. Varão, você não me conhece? Vigia nessa terra. Lucas 4, quem achou? Versículo 43. Lucas 4, 43. Contudo, Jesus respondeu: é necessário que anuncie também as boas novas, ou o evangelho do reino de Deus, em outras cidades, pois precisamente para isso foi enviado. O que Paulo diz? Eu preciso testemunhar o evangelho da graça de Deus. Primeiro capítulo do Evangelho, uma boa notícia que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Se há qualquer outra coisa que você faz para ser salvo, além de crer em Jesus e se entregar, é o outro Evangelho. O problema está no fundamento. Mas a graça me leva a uma vida agradável pelo Espírito de Deus. Por que eu sou generoso? Porque o Espírito me impele a ser generoso. Todo mês eu e a Fran ofertamos mais do que a lei pede. Sabe por quê? É por causa da natureza. É a natureza. Não é um esforço, é a natureza. É só deixar a vida que está aqui dentro transbordar. Sabe o que é vida e vida em abundância? É quando sua vida é derramada sobre outras pessoas e elas são saciadas. Agora, Paulo pregava o evangelho da graça de Deus. Jesus pregava o evangelho. Bom, vamos tentar, senão não termino. O evangelho do reino de Deus. Não vou entrar nos pormenores, o tempo não vai permitir. Quem sabe numa outra oportunidade a gente entra, que eu vou ficar no ponto da graça, que eu já não consegui chegar mais longe do que isso. Mas eu quero que você entenda o segundo capítulo. O evangelho da graça muda a nossa condição. Antes mortos, agora vivos em Jesus. O evangelho do reino devolve a nossa posição. Antes dominados, agora reis e sacerdotes. Então Paulo diz que nós estamos assentados. Olha a sua posição, 2:6 de Efésios. Olha onde é que você está, preocupadaço, assentado com Cristo nos lugares celestiais. Você já alcançou esse lugar? Talvez não, sabe por quê? Porque não entendeu o evangelho da graça. Você está tentando, como os 2 filhos daquela mulher de João, os 2 filhos de Zebedeu, eles queriam o trono. E Jesus diz, fica tranquilo que a graça não é mérito. É o que eu vou fazer e não o que vocês têm que fazer. Quem está me entendendo? Então o evangelho da graça muda a nossa condição. O evangelho do reino
devolve a nossa posição. Como diz o salmista no Salmo 8, 4 em diante: quem é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Pois um pouco menor do que Deus o fizestes, de glória e honra o coroastes, e lhe deste domínio sobre todas as obras das suas mãos. Sabe o que é isso? Um retorno ao Éden, ao lugar de governo do homem na criação. Antes, governador de toda a criação. Mas qual é a realidade fora do Evangelho? Agora governados por todas as coisas. Mas em Cristo, o Evangelho do Reino me tira da posição de subjugado e me coloca na posição de rei e sacerdote. Essa é a ordem de Melquisedeque. O Evangelho do Reino starta uma nova ordem sacerdotal. Escute isso: não a ordem de Levi, que servia de sombra, e a lei de limitador. Então a ordem levítica é cumprida em Jesus, e a lei continua comunicando a santidade de Deus, a lei e mandamentos. Aí a ordem de Melquisedeque, os reis e sacerdotes são os startados. Por quê? Porque Melquisedeque era um rei e sacerdote. Olhe para mim: qual é o segredo para liberar todo o seu poder real? É ter uma mente de rei e um coração de sacerdote, uma mente de governo e um coração de servo. Isso é o Evangelho do Reino, a ordem de Melquisedeque. Então, Apocalipse 14, que é o terceiro e último capítulo para entendermos o Evangelho, não vou explicar, e vou terminar falando o que é a graça, sem mesmo precisar ler de novo a Escritura. Ah, que bom. Vai no 13 que eu tinha pedido, Apocalipse 13. A Fran deu um sinalzinho ali. Ei, Jesus. Você pergunta assim: prepara Apocalipse 13, irmão. Está funcionando agora? Versículo 8, mas não projeta, só prepara. Como é que as pessoas eram salvas antes de Jesus, então, se a lei nunca foi método salvífico, mas era limitador de pecado e meio de comunicar a santidade de Deus? Eu disse, as pessoas eram salvas do mesmo jeito que são agora, pela graça mediante a fé. Mas espera aí, Jesus ainda não havia sido crucificado. Amém, gente? Não, amém. Apocalipse 13, 8. Como Moisés foi salvo, como Jó foi salvo, como Noé foi salvo, todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do que foi. Quando é que Jesus morreu mesmo? Demora para entender, eu sei que a gente não está acostumado, demora, a ficha leva um tempo para cair. Como é que Moisés foi salvo? Em Cristo. Por quê? Porque Jesus não morreu há 2000 anos atrás. Ele foi imolado desde a fundação do universo. Deus criou o universo e entregou seu Filho para redimi-lo. Isso foi manifestado no tempo há 2000 anos atrás, mas aconteceu na eternidade passada. Portanto, todo ser humano vivo na terra há 6 ou 7 milênios foi salvo do mesmo jeito, através do sacrifício vicário de Cristo, pela graça e não pelas suas obras. E enquanto eu não entender que é pela graça, eu estou em outro evangelho, que é Cristo e mais alguma coisa. Entenderam porque Paulo estava chocado? Aí Apocalipse 14, 6, que é o terceiro capítulo do evangelho, e aí eu vou terminar com a mais poderosa definição de graça. E numa outra oportunidade que o Senhor nos der, a gente entra no pormenor sobre o Evangelho do Reino. E 14:6 de Apocalipse, gente, por favor. Observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas mãos, todos juntos, por favor. Até aí, Então o terceiro e último capítulo do Evangelho é uma boa notícia a respeito de que todas as coisas Deus realizou na eternidade, já está tudo resolvido. Sabe o que é o Evangelho eterno? Ele muda a nossa vocação, ele alinha.
faz eu entender que Deus não é um caça-fantasma e Ele não quer salvar almas arrebatadas para o céu. Ele está salvando o universo. A sua Bíblia diz que Ele amou o cosmos, em João 3,16. Ele não amou apenas pessoas, Ele amou o universo inteiro e decidiu salvá-lo, imolando o seu Filho no exato momento em que criou o universo. E diz: o universo vai cair, mas eu já provi a salvação no meu Filho. Tudo já está feito em Jesus. Deixa eu te dar uma boa notícia. Sabe aquele dia que você acorda meio duvidoso a respeito de como vai ser o seu futuro, o futuro do Brasil? Deixa eu te falar uma coisa. Eu já li o final da Bíblia. Vai acabar tudo bem. Vai ter um final feliz para aqueles que amam a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Isso é bom, né? Desde quando Deus fez isso? Desde a eternidade. Uma boa notícia é que o Evangelho começa na eternidade. Deixa eu esmagar uma verdade importante. O Evangelho da graça. Como Deus salvou? Pela graça mediante a fé. O Evangelho do reino. Por que Deus salvou? Para devolver ao homem a sua posição original. O Evangelho eterno. O que Deus salvou? O homem e todo o universo. Porque tudo o que Ele fez é bom. Então agora eu não estou preocupado em pregar o Evangelho com o microfone, e não estou achando que ministério é estar só numa plataforma ou com um teclado na mão. Não, é participar da redenção do universo, do lixeiro ao desembargador. Todos que estão em Jesus estão trabalhando para que tudo seja restaurado. Tudo novo, de novo. Mas isso não é suficiente, a gente precisa pensar mais. Outra hora a gente pensa mais como o Evangelho afeta tudo. Mas aí eu quero que você entenda o escândalo da graça, para garantir que hoje aqui ninguém mais vai ficar sobre o fundamento de outro evangelho. Meus irmãos de São Paulo, o que é o outro evangelho mesmo? Quero ouvir melhor, por favor. O que é o outro evangelho? Então, o que é a graça? Só há uma maneira de entender a graça: entendendo a lei. É, Jesus. É porque a lei foi dada por causa da graça de Deus. E ela nunca conflitou e nem anula, porque ela nunca foi salvífica. Ela foi até que o descendente se manifestasse. O que é a graça? Quando nós vamos para a lei, você descobre o seguinte: quando um pecador, contristado em arrependimento, procurava aceitação e perdão na lei, ele tomava um cordeiro, levava até o sumo sacerdote. Nós temos um outro sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então o sumo sacerdote, olha para mim. O sumo sacerdote tomava o cordeiro nas mãos e o examinava. Se o cordeiro fosse perfeito, o pecador era aceito de volta e o pecado perdoado. Graça. Não entenderam? Vou falar, vou explicar. Alguns irmãos entenderam. É que é muito profundo. Olha para mim, Leandro. Mas eu não sou perfeito, nem eu. Mas o Cordeiro é. Escuta, como você é liberto do outro evangelho, que é Jesus e mais alguma coisa, entendendo que o sacerdote examinava o cordeiro, não o pecador.
Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu não tenho o quê? Não. Eu não preciso. Não. E não. O Cordeiro é perfeito e suficiente. Paradoxo incrível. E quando eu entendo que o Evangelho é Cristo, a suficiência de Deus, eu creio, me entrego e desfruto. Feche os seus olhos. Pai, te damos graças por essa noite especial aqui. Pai, leva-nos a entender a altura, largura, profundidade e comprimento desse amor. Ah, Pai, o teu amor é tão alto, é tão largo, é tão comprido, é tão profundo. Você está abrindo o entendimento do seu povo pela sua palavra, pelo espírito de sabedoria e de revelação. Pai, o Brasil tem estado fundamentado já por muito tempo em outro evangelho, mas nós queremos nessa noite declarar que Jesus é suficiente. Nós queremos dizer que Cristo supre toda a exigência da lei. Mas nós não queremos andar de forma leviana, desordeira, arrogante, avarenta. Isso não é graça, é desgraça. Nós queremos crer nessa gloriosa notícia, essa boa notícia, que a nossa salvação é uma dádiva, é um presente e não uma recompensa. Não é o que fizemos ou fazemos, é o que o seu Filho fez desde a fundação do universo. Tudo está resolvido em Jesus, tudo está resolvido em Jesus. Meu irmão, minha irmã, escute isso. Tudo já está feito em Cristo. Entre nesse lugar, entre com confiança, entre ousadamente ao trono de Deus. Pai, eu peço que a nossa mente seja afetada pela palavra hoje, não apenas as nossas emoções. Você sabe que por causa do meu temperamento eu tendo a levantar o tom de voz, Senhor. Eu fico empolgado mesmo, mas eu não quero ludibriar com alma aqui. Não precisamos, sua palavra é suficiente. Sua palavra é suficiente. O Evangelho é o seu poder para a transformação de todo aquele que crê. Pai, por favor, nos dá espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina os olhos do nosso entendimento e deixa-nos compreender a profundidade do Evangelho completo, a fim de desfrutarmos, porque somos co-herdeiros. Tudo aquilo que você deu ao seu Filho, você deu a todo aquele que está nele. E a coisa mais importante que o Pai deu a Jesus foi o seu Espírito. E você tem o Espírito de Deus em você. Portanto, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nem extingais o seu Espírito. Ouça o testemunho interior e você vai crescer no desenvolvimento da sua salvação. Bendito é o nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Obrigado, passei 20 minutinhos do horário, me perdoa. Espero que o Senhor nos dê outra oportunidade. Gente, olha para mim, eu sei que vocês amam Jesus e vocês querem explodir em adoração, mas eu quero mais que a sua mente seja renovada do que você sinta um arrepio. E não é por causa do Bispo Diego, essa casa é amada, é gloriosa, os tangedores são incríveis, isso é gostoso, mas deixa eu te falar, estou chocado.
Precisamos é do Evangelho. O Senhor é digno do nosso louvor, das nossas canções, claro, Ele é. Mas hoje eu quero que você saia com o entendimento que eu comecei. O outro Evangelho choca os apóstolos de Deus. Ele deixa estarrecido como tão depressa a gente acrescenta alguma coisa a Cristo. Eu quero abençoar vocês com essa verdade. O Cordeiro é perfeito, mesmo que você ainda não seja, mas aquele que começou a boa obra. É Ele que começou e é Ele que vai terminar. E o que eu faço, Leandro? Só desarma, se entrega e curte a onda. Aleluia. Se você quer aprender mais, lá atrás você tem um material de cosmovisão. Pastor Diego está ensinando vocês. Graças a Deus, pastor, eu não vendo livro para viver. Faz menos de um ano que a gente fez o livro, né, amor? E a gente já pensou em parar de vender umas 3 vezes. Eu não preciso de livro para vender, para viver. Jesus cuida de mim. Mas eu tenho orado para que esse ano a Igreja do Brasil dedique tempo com boa literatura. Porque chega de deixar os outros pensarem por você, aleluia? Então se você quer investir, lá atrás você tem. Obrigado, vamos aplaudir Jesus? Obrigado, mano.